Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou Renata Belzonces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDCT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e SINDCT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este programa vai ao ar no dia 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra, dia do assassinato de Zumbi dos Palmares, que morreu pelas mãos de Domingos Jorge Velho, parceirinho do Borba Gato, que deu muito o que falar recentemente na capital paulista. E para repercutir aqui com a gente esse dia e essa luta e contribuir para um Brasil antirracista, a gente traz aqui a Rosana Fernandes, que é secretária adjunta da Secretaria de Combate ao Racismo da CUT, é da Executiva Nacional, tem formação em Química e é da categoria Química Paulista. Rosana, eu sei que eu dei só um pedacinho do seu currículo, porque como eu brinquei com você antes, se eu falar tudo aqui, você tem mais qualificação do que a semana tem dias. Então, a gente termina, tá bom? Obrigada por aceitar nosso convite. Imagina, Renata, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz de estar aqui e poder falar sobre um tema tão importante que é a luta antirracista, representando a CUT e representando todos os negros e negras do nosso país. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Rosana, vamos começar aqui por uma pergunta que parece que nos últimos anos a gente tem um pouco andado para trás na luta antirracista. E um dos sintomas de andar para trás na luta antirracista é algumas conquistas que foram, por exemplo, dadas como seguras e assentadas, como, por exemplo, as cotas. Hoje a gente tem uma sensação de que isso não está garantido, que isso pode ser modificado a qualquer momento. E, junto com isso, veio também uma ideia cada vez mais forte, que vai tentando abraçar a sociedade inteira, de que falar sobre racismo divide a sociedade brasileira, de que a gente, para ter uma sociedade unida, para ter uma sociedade coesa, a gente tem que deixar esse assunto para lá. Então, eu pergunto para você, falar em racismo divide a sociedade brasileira? É ruim a estratégia antirracista de colocar o problema no centro do debate? Então, Renata, super importante essa pergunta, só que ao invés de eu responder essa pergunta agora, eu vou falar um pouquinho sobre um histórico, fazer um breve histórico sobre a situação da população negra. Infelizmente, nós somos um país que teve, por mais de 300 anos, um sistema de escravidão. Homens e mulheres foram sequestrados dos seus países, trazidos para o Brasil de forma forçada. As pessoas foram separadas, não somente as suas famílias, mas também foram separadas por dialetos, e isso tinha um objetivo central muito claro, que era dificultar a organização de negros e negras, porque quando você não compreende a luta, ou você tem a linguagem, quando você não conhece a língua de um outro país, fica muito mais fácil a comunicação e também a organização. Aí eu posso citar um exemplo: você pode pegar um brasileiro que fala somente português, só teve contato com a língua portuguesa, e pegar um japonês que não conhece da língua portuguesa e vice-versa, e como é que você vai fazer essas pessoas se organizarem? Elas com certeza irão conseguir, mas isso vai depender de um tempo maior para que isso aconteça. E esse foi o objetivo quando separaram também os negros e negras por dialetos, que foram trazidos e sequestrados para trabalhar no serviço escravo aqui no Brasil. Desde esse período, várias lutas ocorreram, várias formas de resistência à escravidão. Uma delas, que eu gosto sempre de citar, é a resistência que as mulheres negras tiveram na escravidão, porque quando elas sabiam que estavam grávidas, elas retiravam os seus filhos, infelizmente, muitas vezes colocando aparelhos, ferros dentro da vagina, porque era melhor não ter o filho do que ver o seu filho sofrer nesse sistema de escravidão. Então, várias lutas foram organizadas nesse período, e as mulheres negras, em especial, tiveram um papel super importante, inclusive para comprar a liberdade dos seus maridos, dos seus companheiros. A partir
da venda de quitutes, né, diversas outras formas, mas a venda de quitutes era algo muito importante naquele período, e elas conseguiam comprar a liberdade de seus companheiros. Então, a gente tinha um processo já muito grande de organização, de mobilização dos homens e mulheres que estavam aqui no serviço escravizado em resistência à escravidão. Aí depois nós tivemos a Lei Áurea, e com essa lei a gente tem um conjunto enorme de homens e mulheres que, após o dia 13 de maio, foram jogados na nossa sociedade sem nenhuma possibilidade de sobreviver. As pessoas não tinham casas, a maior parte não sabia ler nem escrever, as pessoas não tinham emprego e não poderiam bater na porta dos seus ex-donos para receberem salários pelo seu trabalho. As pessoas não tinham o mínimo de dignidade para sobreviver naquele período na nossa sociedade. E aí a gente tem um país que começa a trazer trabalhadores e trabalhadoras, em especial da Europa, para realizar o trabalho assalariado no Brasil. Então, a situação da população negra no Brasil, ela se dá desde o problema da escravidão, do pós-escravidão. Então, a nossa sociedade, ela foi se constituir a partir de um sistema capitalista que tem como pilares de sustentação o machismo e o racismo, que são opressões estruturantes, que determina na nossa sociedade quem vai ter voz, quem vai ter oportunidade, quem vai ter o poder econômico, quem vai ter o poder político e quem vai ter o poder social. E, na sua grande maioria, ou na maioria absoluta, não é a população negra. A população negra que não tem acesso à saúde de qualidade, não tem acesso à educação digna no nosso país, que vive nas periferias das grandes cidades. Então, para aqueles e aquelas que avaliam que a sociedade tem que continuar com esse perfil, falar sobre a luta antirracista, falar sobre a luta pelo combate ao racismo no Brasil, com certeza é um mimimi, com certeza divide. Para quem acha que a nossa sociedade tem que ser alterada para que todos e todas tenham as mesmas oportunidades, para que a população negra seja inserida no mercado de trabalho com qualidade, para que a nossa população saia da marginalidade, para que a gente deixe de ser as maiores vítimas da violência policial, da violência social, essa luta é uma luta prioritária. Então, depende qual é o olhar, que sociedade que nós queremos. Se é uma sociedade justa e igualitária, a luta racial é super importante, porque não existe forma de viver numa sociedade com democracia, com um sistema racial tão forte e tão bem implementado, muitas vezes de forma sutil, como é na sociedade brasileira. Quem quer uma vida digna para todos e todas não acha que a luta antirracista é uma luta simples, mas acha e avalia que a luta antirracista é uma luta prioritária para a nossa sociedade. Acho que você deu uma aula já aqui sobre a história e por que a gente chega até aqui discutindo que não é uma divisão da sociedade, né, que é uma luta daqueles que são privilegiados por essa situação contra aqueles que querem sair dessa situação, né? Então, isso é muito relevante. Agora, uma coisa que a gente vem observando, acho que todos nós, é que a representatividade das pessoas negras, ela tem crescido em alguns espaços. A gente vê mais atrizes, mais atores negros, a gente vê mais repórteres, a gente não vê mais hoje um catálogo de modas que não inclua uma pessoa negra. Isso tem sido muito observado, né? Tem sido muito observado pelas empresas, pela mídia. No entanto, essa representação, ela parece se dar no meio de uma situação em que há uma tensão entre, pelo menos, dois polos. Um é aquele em que a representação e a inserção ela é feita pelo mercado, pelo consumo, onde os negros e as negras, eles se miram
e são reproduzidos tal qual as pessoas brancas, ricos e ricas. E um outro polo, que é um polo que diz, olha, a gente tem, na verdade, algumas desigualdades, algumas questões estruturais que a gente precisa modificar. Então, a pergunta, aumenta a representatividade e ela importa sim, mas há uma tensão de como essa representação e essa inserção vem ocorrendo. Qual é a sua posição observando tudo isso que a gente vem observando nos anos recentes? Então, Renata, é uma pergunta super importante, essa pergunta que você faz. Nós, de fato, a gente começa a perceber que existe uma presença maior de homens e mulheres negros e negras em espaços onde, historicamente, nós não estávamos. Né, na grande mídia, a partir das novelas, a partir dos comerciais, na moda. Então, a gente, de fato, houve um aumento significativo no último período em relação à presença de negros e negras nesses espaços. Aí tem algumas questões que são importantes e que a gente sempre debate, a gente sempre conversa no movimento negro e também a partir das secretarias de combate ao racismo da CUT, né? É que tem a lógica do mercado. E, né, mais uma vez falando sobre essa sociedade capitalista, tem a lógica do mercado. Então, você produzir produtos cosmético para cabelo negro, maquiagem, roupas específicas para 54% da população, não é pouca coisa. É um mercado consumidor muito grande. Então, não é que existe um entendimento das grandes marcas, de que tem que construir, tem que dar visibilidade à população negra, mas existe um mercado grande no Brasil, que é a maior parte hoje, é o maior segmento hoje do mercado no Brasil, e que a gente precisa ganhar esse mercado de alguma forma. E para isso as pessoas precisam se ver, as pessoas precisam se identificar, né? Então é importante que hoje, e mesmo com o avanço da luta antirracista no Brasil, as pessoas começam a questionar espaços onde os negros e negras são colocados, são mostrados na televisão. Então, hoje não basta você ter uma novela que fala do ano de 1950, e aí eu vou citar uma que é essa dos tempos do... Eu vou falar o nome errado porque eu não acompanho, né? Então, mas é o tempo do imperador, tempo do império, alguma coisa assim, de uma emissora de televisão, e que mostra a população negra numa situação, naquele momento de escravidão, no período de escravidão no Brasil, e de uma forma romantizada, né? A menina branca que se apaixona pelo negro escravo, né? Então, é uma forma romantizada, e que a gente sabe que essa forma romantizada não existia. Então, é mais uma maneira que a grande mídia tenta mostrar que não houve, de fato, uma organização dos negros e negras para sair dessa situação de escravidão. Então, a televisão ela começa a mostrar muito pouco engenheiros, aquela que tem um comércio. Então, a gente começa o médico, a médica, né, a enfermeira. Então, deixa de ser somente a menina que limpa, a faxineira, para ter um cargo maior dentro do coisa. Então, as pessoas começaram, além de ter essa lógica do mercado, tem a vergonha, porque as pessoas começaram a entender de que, olha, peraí, mas eu não sou, eu estudo, eu estou me qualificando, o meu filho também, a minha filha também, para ocupar um posto de trabalho mais qualificado. E por que tem essa lógica de que a população negra só pode ser trabalhadora e trabalhadora doméstica? Que é um trabalho digno e que deve respeito e que tem que ser bem remunerado como qualquer outro trabalho. Porque boa parte da população precisa dessas trabalhadoras domésticas, eu vou falar trabalhadoras porque a grande maioria são mulheres negras, para desenvolver o seu trabalho. Então,
é um trabalho que tem que ser reconhecido e valorizado. Agora, o porquê que a gente só pode ser trabalhador doméstico e a gente não pode ser um médico, engenheiro, ou pode ser uma das famílias ricas que é apresentada na televisão? Então, tem a vergonha, mas tem também uma organização da sociedade que não aceita mais ser visto somente como os trabalhos subalternos, que entende que a população negra é importante e que a gente merece o respeito também a partir desses espaços de consumo que a gente tem no país. Sim, e voltando um pouco à pergunta, tem essa questão da representatividade, tem a inserção, tem toda a forma crítica que você fez em relação a isso, que é, olha, nós também nós sabemos que nós somos um mercado de consumo muito grande, sabemos que as empresas também têm interesse nisso, então, muitas vezes essa representação ela não se dá por uma, vamos dizer assim, estou reparando dívidas que eu tinha com essa população. Não, eu estou trazendo Exatamente. consumo. Por um outro lado, também é um outro polo que tensiona pela resolução das questões estruturais, pela luta de classes, pelo avanço da igualdade. E você acha que esses polos eles estão hoje equilibrados, eles estão descompensados? No movimento negro, como é que você vê esse debate? Então, ainda não tem, nós ainda não estamos com esse pé de igualdade. A gente precisa avançar muito ainda, a gente é a população negra, né? A gente precisa avançar muito ainda em relação a isso. Tem uma série de iniciativas, inclusive de mulheres negras das periferias, que têm os seus pequenos negócios, né, seus pequenos empreendimentos, e que valorizam o trabalho de outras mulheres negras. Isso é muito legal, mas é muito pequeno ainda. Então, não dá para a gente comparar, eu não vou citar nome mas uma grande empresa que produz roupas, né, para uma pequena mulher que tem uma marca própria na periferia de São Paulo, seja em que região que for, que contrata mais 2 ou 3 mulheres negras para dar oportunidade para essas mulheres negras e valorizar a riqueza e os saberes negros do que com essa grande marca. Então, é um mercado desigual ainda, que precisa avançar muito, mas existem iniciativas importantíssimas e que a gente poderia valorizar. A gente tem algo no Brasil que nós, entre os brasileiros, entre a população negra, que a gente perdeu e que outras nacionalidades ou outras raças têm isso com muita força, assim. Que nem a população japonesa, eles têm muito essa ideia de vamos valorizar o trabalho dos japoneses, vamos consumir produtos japoneses, vamos em restaurantes de donos japoneses, vamos roupas, ou comprar um objeto, um relógio, sei lá, uma roupa em lojas, em comércio da população japonesa. Nós, negros e negras, a gente não conseguiu criar essa identidade ainda. E por quê? Porque nós vivemos no país onde o tempo todo quiseram colocar nas nossas cabeças que a gente vivia numa democracia racial. Então, a gente, por viver nessa democracia racial, a gente acha que tudo é igual, que todo mundo tem as mesmas oportunidades, a gente já sabe que hoje não, né? Que as pessoas percebem com muito mais facilidade isso hoje, mas as pessoas cresceram nessa sociedade onde, olha, você vive numa democracia, tudo é igual, besteira isso, então todo mundo tem as mesmas oportunidades. Então, isso dificultou com que essas iniciativas da população negra fossem iniciativas mais vitoriosas do que são nos dias de hoje, e a gente pudesse, de fato, estar nessa balança com um pé de equilíbrio para dar oportunidade, de fato, e representatividade para a população negra. Obrigada mais uma vez por essa sua contribuição. Parafraseando a maravilhosa Elza Soares, a carne mais barata do mercado é a carne negra. É a carne negra e é a carne de uma mulher negra. Ela tem cor, tem gênero. Segundo os dados da PNAD de 2020, a gente ainda não tem os dados de 2021, com esse recorte que normalmente nessa época o IBGE vai divulgar, a gente observa o seguinte: um homem negro, para ganhar o mesmo que um homem branco ganha, ele precisa ter o seu
rendimento médio reajustado em 78%. Uma mulher negra, para ganhar o mesmo que uma mulher branca, precisa ter um incremento de 69%. Agora, a base da pirâmide salarial, que é a mulher negra, para se equiparar ao homem branco, ela precisa ganhar 221% a mais. Como movimento sindical, eu tenho certeza que não, esses dados não são novidades nenhuma para você, Rosana, mas talvez essas distâncias tão grandes sejam alguma novidade para as pessoas que possam estar nos acompanhando. Então, é importante que a gente diga. E a pergunta é, como é que o movimento sindical tem lidado com essas diferenças abismais entre negros e pessoas não negras? E tem uma outra questão importante também, que é quais são os postos de trabalho que essas pessoas ocupam, né? Cada vez mais a gente percebe que existe um aumento na precarização do trabalho, em especial agora nesse período da pandemia, a gente percebeu de que quando se perde o emprego, os primeiros que perdem os empregos no Brasil são os negros e são as negras. Mas, em especial, as mulheres negras. As mulheres essas que, de fato, estão na base da pirâmide social, essa pirâmide excludente. E o movimento sindical, nesse último período, tem pensado muito como é que, de fato, a gente vai representar o conjunto da classe trabalhadora. Isso não é pouca coisa, porque quando a gente fala de representar o conjunto da classe trabalhadora, automaticamente a gente está dizendo que a gente vai representar aqueles e aquelas que estão no mercado de trabalho informal, aqueles e aquelas que trabalham como trabalhadores de aplicativo, são os trabalhadores de Uber, são os entregadores. A gente vai representar aquele conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que não têm os seus registros, os seus direitos garantidos, porque não tem carteira assinada. Então, isso não é pouca coisa. E, infelizmente, as pessoas que estão nessa situação no Brasil são homens e mulheres negros e negras, mas, em especial, as mulheres negras. Então, representar é dar minimamente a garantia de direitos, de oportunidades e de condições de salários menores para essa população que está tão precarizada no nosso mundo. Então, infelizmente, essa frase da Elza Soares, ela está cada dia mais atual. E a gente consegue perceber isso, né? Porque a carne mesmo da população negra ela é a carne mais barata. E quanto mais melanina tem na cor da pele, isso também determina as desigualdades, né? Isso também determina na nossa sociedade quem é que vai ter um pouco mais de oportunidades. Então, a minha melanina, a minha cor da pele, ela muitas vezes tem menos oportunidade ainda do que uma pessoa negra que tem uma melanina um pouco mais clara do que a minha. Então, a gente tem uma série de questões no mundo do trabalho que a gente precisa superar, e esse é um grande desafio para o movimento sindical para o próximo período, de como é que a gente, de fato, vai representar o conjunto da classe trabalhadora e representar, em especial, homens e mulheres negros e negras, e deixar de representar somente aqueles e aquelas que, historicamente, têm os seus direitos minimamente garantidos. Rosana, você falou, inclusive, sobre um dado que pode não ser muito difundido, que, olha, mesmo entre as pessoas negras, a cor, né, quanto mais negra, mais preconceito sofre. Não basta só ser negra, ainda tem uma gradação dessa melanina que define o posto de trabalho que vai ocupar, que define se vai ser a recepcionista ou que define se vai ser auxiliar de limpeza, que define se vai ser a diretora ou se define se vai ser auxiliar administrativa. É claro que não é só a melanina que define isso, mas existe toda uma condição que vai encaminhando a pessoa de uma maneira invisível para algumas posições e não para outras. Mas eu queria reforçar um pouquinho, baseado na sua experiência, que não é pouca, o que o movimento sindical tem concretamente discutido na mesa de negociação, nas suas pautas concretas, com relação à população negra?
Nós temos alguns ramos, que a nossa organização é sempre feita por ramos, né? Infelizmente, a gente gostaria que fosse uma luta unificada, porque isso fortalece a classe trabalhadora, mas a gente faz a discussão por ramos. Então, nós temos os metalúrgicos, os bancários, nós temos construção civil, os químicos, então é dividido por ramo. E tem alguns ramos dentro da CUT que tem uma organização e cláusulas específicas para a população negra que são muito importantes e que podem ser, inclusive, exemplo para outras categorias. Cláusulas que garantem igualdade não só entre homens e mulheres, mas entre negros e não negros. Então, isso é muito importante, porque a gente não tem aquela forma de contratação que é muito sutil, viu, Renata? Que é assim, olha, o não negro entra, é contratado, e a gente tem uma forma de contratação que vai entre o atendente, tá? Eu vou falar sobre atendente, pode ser qualquer outra profissão, A, B, C e D. Então, o atendente não negro sempre entra na letra B, né? Então, o auge do salário é na letra A. Ele sempre entra na letra B. Quando é um atendente negro ou negra, sempre entra na letra D. Então, isso é uma forma muito, muito, muito sutil da população ser inserida no mercado de trabalho e não ter a mesma oportunidade. Então, quando você tem uma cláusula específica que garante igualdade de oportunidade entre homens e mulheres, negros e não negros, isso garante uma vida menos como é que eu falo? Social menos desqualificada, né, do que a nossa população negra enfrenta nesse período. A gente tem os químicos, tem uma convenção coletiva também muito interessante, que tem várias cláusulas que garante direitos específicos para a população negra, de oportunidade. Então, tem cláusulas que, olha, se tem um processo de seleção dentro da empresa, então a gente tem que ter uma mínima porcentagem de garantia dessas vagas para mulheres e também para os negros e negras. Então, isso garante uma inserção e uma permanência, né, porque a gente pouco fala da permanência, mas uma permanência no mercado de trabalho mais qualificada para a população negra. E queria falar um pouco sobre essa coisa da permanência, em especial para as mulheres jovens, mulheres jovens negras, isso é muito importante, essa coisa da permanência. A gente sabe de casos de companheiras que estudam, se qualificam, jovens, que entram no mercado de trabalho, que conseguem uma primeira oportunidade e muitas vezes não têm oportunidade de permanecer nesse cargo, e por várias questões sociais, né? Muitas vezes por falta de creche, muitas vezes por conta do valor do transporte público, por uma série de questões, e que faz com que essa mulher jovem, negra, não permaneça no mercado de trabalho de uma forma mais qualificada. Então, ter um olhar, ter cláusulas específicas para a população negra é garantir que a gente tem um setor importante da nossa sociedade que, quando estiver no mercado de trabalho, vai ter uma qualidade, não só no mercado de trabalho, não só uma qualidade e de empregabilidade, mas uma qualidade social, porque você garante minimamente que essas pessoas possam viver com dignidade a partir do momento que elas têm um salário que possam sobreviver com essa dignidade que eu estou dizendo. Sim. Rosana, a gente falou um pouco sobre a diferença entre a base da pirâmide salarial, onde a gente tem a mulher negra, e o topo dela, onde a gente tem o homem branco, e uma diferença de mais de 2 vezes da mulher negra para chegar igual ao homem branco, né? E você chamou a atenção, falou, olha, essa diferença ela também ocorre por conta da inserção dos cargos, das posições que essas pessoas ocupam. Pessoas negras tendem a ter tal destino e pessoas não negras tendem a ter tal destino no mercado de trabalho. E ainda você falou, no desemprego, as pessoas negras são mais afetadas, são as que são demitidas primeiro.
Aí eu vou acrescentar também que entre os trabalhadores informais também é maior a participação de pessoas negras. Na condição da pandemia, evidentemente, as pessoas do mercado de trabalho informal são aquelas que menos puderam fazer uso do benefício de poder ficar em casa e receber salários. Possivelmente esse é um dos motivos que tem afetado mais a população negra na pandemia, que morreu mais. Você tomou contato? Você observou se durante a pandemia faz algum sentido dizer que as pessoas negras foram mais atingidas do que as pessoas não negras? Olha, Renata, tem uma informação, que é uma informação nacional, que talvez seja mais significativa para responder essa questão, que é a informação de que a primeira pessoa que morre no Brasil, vítima do Covid-19, era uma trabalhadora doméstica, uma mulher negra. Os seus patrões que foram contaminados, e ela pediu para realizar o seu trabalho, ficar em casa durante esse período que eles estavam doentes, eles não decidiram negativamente que ela deveria continuar realizando o seu trabalho, e essa mulher foi contaminada, com uma grande diferença, né? Os seus patrões tinham todas as condições para se tratar, médicos, especialistas, né, dinheiro para se tratar, e essa mulher negra da periferia não teve a mesma oportunidade. Então, ela é a primeira vítima do Covid-19 no Brasil. E as pessoas, de fato, não tiveram oportunidade de realizar o seu trabalho home office. E olha que eu não vou fazer uma defesa do home office, porque a gente tem vários casos, várias informações de companheiros, trabalhadores e trabalhadoras que teve a sua jornada de trabalho com aumento extraordinário e, infelizmente, com redução do seu salário. Então, o home office no Brasil é algo que a gente vai precisar estudar muito ainda, para que essa forma de trabalho não seja mais uma forma de precarização das relações do trabalho no Brasil. Agora, a população negra nem essa oportunidade teve. Por quê? Porque são as trabalhadoras domésticas, porque são os homens e mulheres da limpeza pública, são aqueles e aquelas do comércio e serviço que atendiam no supermercado, né? São as caixas do supermercado, são os repositores do supermercado, são as pessoas que estão nas farmácias, atendendo nas farmácias. Essas pessoas tinham que sair de casa e pegar o transporte público, um transporte público lotado, sem nenhuma condição de se manter distanciamento, né, de lotado que estavam os trens, os ônibus e os metrôs nas cidades, não só em São Paulo, mas em todas as capitais, em todas as cidades, todos os municípios. Então, não houve um investimento do governo para que essas pessoas pudessem ou tivessem uma condição digna de se manter, para que elas não saíssem das suas casas, se arriscassem e fosse contaminado pelo Covid. E aí tem um outro problema social, Renata, que é a condição de moradia. As pessoas não têm saneamento básico, as pessoas estavam trabalhando durante o dia para poder receber um salário ou um valor que garantisse para sua família o mínimo de alimento. Então, as pessoas trabalham durante o dia para comprar o alimento na parte da tarde, na parte da noite, para as pessoas, para as crianças, para os idosos se alimentarem. Então, essas pessoas ou compram arroz ou compram álcool gel. Ou as pessoas vão comprar o sabonete para lavar a mão toda hora, ou as pessoas vão comprar o pãozinho para a criança se alimentar durante o dia. A gente tem a questão da falta de saneamento. Então, a gente tem em 2021, as pessoas abrem a janela das suas casas, abrem as portas das suas casas e tem o esgoto correndo na frente da sua casa. A gente tem uma realidade que tem um conjunto de homens e mulheres que moram numa casa que tem 10, 15, 20 metros quadrados, e muitas vezes família com 5, 6, 7, 8, 10 pessoas. Então, como é que uma pessoa que se contaminou, que mora numa casa de 20 metros quadrados, com mais 8 pessoas,
como que essas outras demais pessoas não serão contaminadas? Então, é uma realidade social que, infelizmente, vitimou muito mais a população negra do que a população não negra. E ainda teve a falta de responsabilidade de um governo de não construir ações específicas para que a nossa população não fosse contaminada e a gente não tivesse hoje mais de 600 mil pessoas que perderam as suas vidas, ou muito mais que isso, de pessoas que hoje têm... que foram contaminadas, que tiveram a doença de forma muito grave e que vão viver durante muito tempo com problemas, com sequelas que foram decorrentes do Covid-19. Então, é muito preocupante a situação da população negra. E a gente percebe como a luta pela saúde pública de qualidade é importante, é essencial à qualidade de vida da população negra. Rosana, os desafios são muitos e eles perpassam a realidade de uma forma muito complexa, porque ele está desde o detalhe até aquilo que a gente mais consegue enxergar a olho nu. Então, é muito desafiador mesmo a luta antirracista. E, com certeza, a luta antirracista tem como um dos seus protagonistas o movimento sindical. Então, eu queria que você avaliasse aqui com a gente como você vê a trajetória do movimento sindical até agora na luta antirracista e quais são os principais desafios futuros? Eu sempre falo assim que essa pergunta, eu não sei se eu gosto de responder essa pergunta, porque eu sou muito verdadeira. Então, eu acho que a gente precisa, inclusive, ser verdadeiro para que os nossos apontamentos, as pessoas compreendam que não são críticas, mas que são questões que precisam ser alteradas. Um movimento sindical, assim como qualquer outra instituição, ela é formada numa sociedade... que é isso que eu já falei, uma sociedade capitalista que tem como alguns pilares o racismo e o machismo. Então, o movimento sindical ainda é um espaço machista e racista, que com uma diferença de outras instituições, que as pessoas querem a transformação da sociedade e já incorporaram que a gente só vai conseguir a transformação dessa sociedade no momento onde nós tivemos uma sociedade que entenda que as mulheres devem ter as mesmas oportunidades, que os negros e as negras devem ter as mesmas oportunidades, e que elas precisam lutar por essa sociedade antimachista e antirracista. Então, essa é a diferença do movimento sindical. Então, são construídas diversas ações, diversos espaços de diálogo, diversas lutas, para que, de fato, a gente consiga avançar nessa organização e nessa luta antirracista no país. Então, a gente vem a passos largos, acho que é importante dizer isso, o movimento vem a passos muito largos, e a gente já incorporou e já entendeu a necessidade da inclusão de negros e negras no movimento sindical. Então, não basta somente a gente dizer, olha, eu sou, vidas negras importam, olha, eu sou antirracista. A gente precisa incorporar negros e negras à luta antirracista, ou no movimento sindical. A gente precisa que as pessoas se identifiquem com a luta, e para se identificar com a luta, a gente precisa olhar e enxergar. É muito diferente da gente ter um conjunto de homens metalúrgicos, ou químicos, ou bancários, ou professores, né? Qualquer uma categoria, que vá na porta de uma empresa, de um hospital, de um local de trabalho, e fale sobre os direitos das mulheres. Outra coisa é uma determinada categoria ir no local de trabalho e falar sobre os direitos das mulheres com uma mulher lá, na linha de frente, falando do caminhão de som. As pessoas se identificam, as pessoas de fato percebem, olha, eles de fato querem a transformação social. Eles entenderam que para organizar o conjunto das mulheres dessa empresa, desse hospital, desse local de trabalho, é importante as mulheres olharem e ver que tem uma representação que, de fato, dialogam com as necessidades dela. É diferente um não negro falar da luta antirracista, é importante, porque a gente só vai conseguir avançar na luta antirracista
quando a população branca entender os privilégios da branquitude e lutar contra esses privilégios, mas é diferente na periferia das grandes cidades, o menino do hip hop falar do que uma pessoa não negra que nunca teve acesso ao hip hop falar com aqueles jovens daquele espaço que gostam de hip hop. Então, a representatividade, ela é muito importante. Então, o movimento sindical compreendeu que é importante a inclusão de mulheres, é importante a inclusão de negros e negras, para que a gente, de fato, avance na organização desses trabalhadores e trabalhadoras. Entendeu? E mais do que incorporar esse setor, essas pessoas estarem em cargos estratégicos, né? Porque a gente tem muito no movimento sindical aquela ideia de que a Secretaria de Finanças ou a Secretaria Geral, ela é mais importante do que a Secretaria de Combate ao Racismo, ou do que a Secretaria de Juventude, ou do que a Secretaria de Direitos Humanos, que essas secretarias têm um peso político menor do que a presidência ou a Secretaria-Geral. Hoje, não. A gente está num pé de igualdade. A mesma responsabilidade que tem o dirigente da Secretaria-Geral tem o dirigente da Secretaria de Meio Ambiente ou da Secretaria de Juventude, da Secretaria de Combate ao Racismo. Então, a gente vem avançando. Óbvio que tem muita coisa que a gente precisa avançar ainda. Às vezes uma piadinha, às vezes uma colocação, essas coisas que a gente pode superar e que a gente está conseguindo avançar, mas que falta um pouco ainda para, de fato, a gente transformar também o movimento sindical. Rosana, essa entrevista ela tá linda, ela vai ao ar realmente no dia 20 de novembro, e eu acho que ela interessa não só ao movimento sindical, mas ela interessa a todo o Brasil que não quer mais um Brasil racista. Então, por fim, eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, por ter nos brindado aí com a sua experiência, as suas palavras diretas, retas, claras, muito, muito brilhantes, para a gente continuar e sair daqui menos racistas, mas também sabendo um pouco o que fazer, né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço, e mais uma vez dizer que a gente não pode deixar que o slogan, que vire um slogan, o Vidas Negras Importam. Isso não pode ser somente uma frase utilizada no mês de novembro, ou para se promover, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que estão se promovendo nas redes sociais por conta do Vidas Negras Importam. O Vidas Negras Importam tem que ser uma política, uma ação e uma reação para que, de fato, a gente construa essa sociedade digna, com direitos para todos e todas. Muito obrigada, Renata, pelo convite, e parabenizar muito por essa iniciativa de falar sobre uma luta tão importante, que não é só para a população negra, mas que é uma luta que tem que ser para o conjunto da sociedade. Muito obrigada. Obrigada, seguimos.